vai haver condenação mesmo? Ou no final, todos serão salvos? Deus não é um Deus de amor? Como condenará alguém? Bom, hoje nós estamos aí com uma pedreira que a gente precisa resolver. Então vamos olhar com carinho aqui para Mateus capítulo 25, o último versículo desse capítulo. Vem comigo. Olá, eu sou William Sorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 170º vídeo. Mateus capítulo 25, verso 46 é o texto de hoje, onde lemos assim: irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Houve um homem que nasceu no final do século II e que faleceu no meio do século III, chamado Orígenes. Orígenes, ele assim, consagrou um termo chamado apocatástase. E o que é isso? Apocatástase. Orígenes, ele acreditava que no final de todas as coisas, tudo seria restaurado, tudo seria zerado, restaurado à condição inicial. E que por isso, um Deus bom salvaria todos. Todos os defeitos do mundo seriam colocados em ordem e o mundo voltaria a funcionar perfeitamente. E você sabe que essa ideia tem sido utilizada hoje em dia por vários grupos denominados evangélicos. Apocatástase é uma ideia que está com força em alguns seminários, em alguns púlpitos, assim, sendo apregoado aí com essa ideia de que Deus é amor. Então, não vai haver de forma alguma condenação. Vai haver reprimendas, repreensões e tal, mas tudo vai ser zerado e então todos serão salvos, porque tudo será restaurado à condição anterior ao pecado. Bom, gente, eu quero dizer para você o seguinte, até que eu gostaria que isso fosse verdade. Seria ótimo, né? Eu só não sei o que fazer com a Bíblia, se isso for verdade. Porque é a própria Bíblia que nos fala exatamente o contrário de Orígenes na antiguidade e de muitos no presente século. O próprio Senhor Jesus Cristo encerra o capítulo 25 dizendo: irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deixa eu poderia ler aqui pelo menos uma dezena de textos bíblicos, mas separei alguns aqui para a gente poder só pensar, né? Apocalipse capítulo 14, verso 11, diz assim: e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal
do seu nome. Deixa eu ler Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E no último capítulo da Bíblia, capítulo 22, versículo 15, nós encontramos: ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então deixa eu dizer para você o seguinte aqui: Deus é bom? Deus é amor? É. Só não aceita o pecado. Ah, mas se a pessoa não aceita. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, o pecador precisa arrepender-se e abandonar para entregar-se a Cristo Jesus. Há um texto do livro de Provérbios que, capítulo 28, Provérbios 28, versículo 13, é um texto muito bonito que diz assim: o que encobre os seus pecados nunca será feliz, mas aquele que os confessa e deixa alcançará perdão de Deus. Mas o que confessa e deixa. Deus é amor? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Conhece esse texto? João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para aqueles que se arrependeram e creram dos seus pecados e creram em Cristo Jesus. Por favor, não se deixe enganar. Se você ouvir essa ideia por aí de que Deus é amor, vai passar o pano em cima, cada um, blá, blá, blá. Não, nada disso. Ele perdoa aqueles que arrependeram-se em Cristo. E aí a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 17: dos seus pecados nunca mais me lembrarei, nem das suas iniquidades. Mas como diz João, e eu termino com João capítulo 3, versículo 36, o último verso desse capítulo tão bonito do Evangelho de João, que diz assim, João 3, 36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Portanto, meu amado ouvinte, não confunda Deus. Deus é amor no sentido de dar oportunidade ao pecador de ser salvo por causa do sacrifício de Cristo, mas não rejeite o sacrifício de Cristo. Como diz Hebreus capítulo 2, 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escapar? Não há escape. Portanto, a salvação é eterna e a condenação também o será. Que Deus nos abençoe. Amém.